nós vamos ler do verso 1 ao verso 7. Guarda o pé quando você entrar na casa de Deus. Chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer um sacrifício de tolos, que fazem o mal sem se dar conta. Que a sua boca não se precipite, nem se apresse o seu coração em pronunciar uma palavra diante de Deus. Porque Deus está nos céus e você aqui na terra. Portanto, sejam poucas as suas palavras. Porque das muitas preocupações vêm os sonhos, e do muito falar, palavras tolas. Quando você fizer algum voto a Deus, não demore a cumpri-lo, pois Ele não se agrada de tolos. Cumpra o voto que você faz. Melhor é não fazer voto do que fazer e não cumprir. Não consinta que a sua boca o leve a pecar, nem diga ao mensageiro de Deus que foi por descuido. Porque fazer com que Deus fique irado por causa do que você diz e deixar que Ele destrua o que você fez? Porque como na multidão dos sonhos há vaidade, assim também nas muitas palavras. Portanto, tema a Deus. Feche os seus olhos por um minuto, por favor. Senhor, nós estamos diante da Tua santa palavra. E pedimos ao Teu Espírito Santo que Tu nos ilumine, Deus, nesse momento, Senhor. Para que a gente possa compreender, Deus, a grandeza de quem Tu és, Senhor. Compreender a nossa necessidade, Deus. E a resposta adequada que o Senhor ofereceu a nós através do Teu Evangelho, Deus. Nos ajuda a compreender, nos ajuda a entender, Deus. E sair maravilhados, Senhor, com a Tua graça, com o Teu poder, Deus. Em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode tomar o seu assento? Agora eu queria falar com as crianças. Eu queria que vocês fizessem um desenho. Aqui a gente está falando sobre estar diante de Deus. E quando a gente está no culto, Deus está aqui presente. Então eu queria que vocês fizessem um desenho de como vocês imaginam que é o culto e como Deus está presente aqui no nosso meio. Vocês conseguem fazer isso? Fazer uma igreja, algumas pessoas e Deus presente no meio do seu povo. Vocês podem fazer esse desenho? Depois no final eu vou chamar vocês para a gente fazer o catecismo juntos, tá bom? Agora vocês estão liberados para ir lá desenhar. A gente vem trabalhando uma série chamada Debaixo do Sol, que fala sobre o livro de Eclesiastes. Alguns dizem que esse é o livro mais mal-humorado da Bíblia. Será? De fato, esse é um livro realista. Nesse livro, tem várias frases, várias máximas que você já ouviu no seu dia a dia, que fazem até parte do cotidiano, e que talvez você nem soubesse que isso estava na Bíblia, mas está na Bíblia. Então a gente viu no capítulo 1 que tudo é vaidade, que tudo que existe debaixo do sol é vaidade, que todas as experiências que nós podemos vivenciar aqui debaixo do sol são vaidade. E o que é vaidade? Vaidade é aquela sensação, aquele prazer, aquela sensação que nós temos que é fugaz, que é transitória. Eu falei aqui em outros momentos que para os amantes de churrasco, é aquele pedaço de costela bem gorda para os gaúchos que gostam de costela, um pedaço de picanha, sabe, que chega a dar aquela dorzinha assim nos carrinhos, como se diz, e aí tu coloca aquela carne na boca, me desculpe os vegetarianos, tá, mas coloca aquela carne na boca e sente aquele gosto maravilhoso, e tu desfruta daquele prazer momentâneo, mas aquilo você não consegue manter. Aquilo escapa das suas mãos, no caso da sua língua.
é um prazer momentâneo. E debaixo do sol, quando Salomão, que escreveu esse livro, ele fala essa expressão debaixo do sol, é tudo que acontece entre o céu e a terra. Tudo que acontece no cosmos, no nosso caso, no planeta em que habitamos, o planeta Terra, tudo que acontece nesse planeta que o ser humano pode vivenciar, experienciar, é isso que Salomão está querendo dizer com debaixo do sol. E aqui a gente viu muitas coisas ao longo dessa série. Estou vendo vários visitantes aqui. Que pena que vocês chegaram. Hoje é o último episódio dessa série de mensagens. Mas a gente tem lá no nosso canal do YouTube, se você quiser. Se tiver paciência para me ouvir falar durante algumas horas, você pode entrar lá no canal do YouTube e assistir as outras pregações. De repente, se eu não for muito chato hoje, você até se anime, né, entrar lá no YouTube. E hoje a gente chegou no final dessa série. Pelo menos a gente chegou na metade do livro. Pregamos o capítulo 1, 2, 3, 4, e nós temos o costume de fazer isso aqui na igreja. Pegar porções da palavra de Deus, e ir explicando e pregando capítulo a capítulo. Eu não sei qual é a experiência evangélica de vocês, mas talvez muitos aqui já foram numa igreja, e aí o pastor cita Mateus, cita João, cita Apocalipse, cita Gênesis, e aí tu tem uma salada de fruta na tua cabeça que tu já não entende mais nada, não sabe onde é que começa, onde é que termina, e fica com quebra-cabeça espalhado na mesa sem conseguir juntar as peças. Então por isso que a gente ensina aqui na igreja dessa maneira, de maneira explicada, expositiva e continuado. Então a gente chegou hoje no capítulo 5, que é onde Salomão faz uma meia conclusão desse livro. Esse livro vai até o capítulo 12, mas ele faz uma meia conclusão aqui no capítulo 5. E a conclusão que ele chega, que Salomão chega, e eu quero que vocês conheçam o autor para poder entender a mensagem do autor. Salomão foi o rei mais rico, a pessoa mais abastada da época dele, pelo menos do que consta de registro. Quem será que é o mais rico de hoje? É o cara da Amazon? Como é o nome dele? Jeff Bezos? Né? É o mais rico do mundo? Era o Jeff Bezos daquela época. E aqui no livro de Eclesiastes, ele registrou que ele não se negou a nenhum tipo de prazer. Ou seja, ele comeu, experimentou todas as comidas da época. Ele teve 1000 mulheres. Não sei como é que ele conseguiu, não me pergunte. Mas ele teve 1000 mulheres. Eu falo, a gente não consegue dar conta nem de uma, imagina de 1000, né? Ele experimentou de todos os prazeres que são possíveis debaixo do sol, como ele coloca. Ele experimentou tudo isso. Riqueza, poder, influência, prazer, tudo aquilo que o mundo promete para mim e para você através das propagandas de televisão, ou seja, do YouTube, ou enfim, tudo aquilo que os nossos olhos cobiçam, desejam e não se fartam de desejar. Salomão experimentou todas essas coisas. Mas Salomão chegou a uma conclusão importante, uma verdade importante para os nossos dias. A pessoa que tem tudo pode falar para nós, né? Eu não sei vocês, mas eu sou classe média baixa, bem baixa. Então eu não tenho o poder de experimentar todas essas coisas que Salomão experimentou. Então eu prefiro acreditar em alguém que experimentou muitas coisas e disse que isso é vaidade. Afinal, esse é um livro de sabedoria. E Salomão também foi agraciado por Deus com o dom da sabedoria. Ele era o mais sábio, pessoas vinham para consultá-lo de lugares distantes para conhecer e entender de onde vinha a sabedoria de Salomão. E ele chegou a uma conclusão, que é o versículo final. Salomão foi um homem que conheceu a Deus. Salomão foi o terceiro rei do povo de Israel. E Deus falou para ele que ele podia pedir o que ele quisesse. E ele pediu sabedoria. E junto com a sabedoria veio o poder, a riqueza, a influência e todas as outras coisas que ele relatou nesse livro. Então a sabedoria do pregador que escreveu esse livro diz que o sentido da vida,
A razão e a existência do homem só encontra pleno sentido, plena satisfação, quando o homem tem um encontro com Deus, um encontro com o divino, um encontro não com qualquer Deus ou com qualquer deusa, mas com o Deus do povo de Israel, que nós também chamamos ele de Pai, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Esse é o sentido da vida. Lá em João 17, o próprio Jesus em sua oração, ele falou que a vida eterna é que conheçam a Ti. Então, como nós falamos na semana passada no catecismo, nós fomos criados para conhecer a Deus, amá-lo, viver com Ele e... vocês estão espertos, hein? Viu como funciona o negócio do catecismo? Conhecer a Deus, amá-lo, viver com Ele e glorificá-lo. É para isso que o ser humano foi criado. E os filósofos se debatem até hoje para entender e para dar uma resposta aceitável, entre aspas, de qual é o sentido da vida. Quem é que nunca filosofou um dia? Quem é que nunca se perguntou sobre isso? Qual é o sentido da vida? A Bíblia dá uma resposta para nós. Salomão, esse rei sábio, dá uma resposta para nós. Só que muitas vezes nós não queremos aceitar essa resposta como uma resposta correta, como verdade absoluta, no mundo de relacionamentos líquidos, de verdades dissolúveis, né? Líquidas, onde cada um tem a sua verdade, parece arrogância e prepotência, e não minha. Eu só concordo com o arrogante rei sábio Salomão, que falou que o sentido da vida era conhecer a Deus. E a grande questão é, beleza, chegamos à conclusão que o sentido da vida é conhecer a Deus. Eu aceito isso como uma possibilidade. Talvez você que não é cristão, que está me ouvindo, você pode até aceitar isso como uma possibilidade. Agora vem a grande pergunta: onde encontrar Deus? Onde encontrar Deus? É uma pergunta razoável. Onde encontrar Deus? Será que Deus está na natureza? Será que Deus está no amor? Onde está Deus? Onde a Bíblia diz que Deus está? Na época do Antigo Testamento, que foi o texto que nós lemos aqui, Deus tinha escolhido para si um lugar tangível para que ele pudesse ser encontrado. Esse lugar era o templo. O templo de Salomão, não. O templo do Senhor Deus, que foi construído e edificado por Salomão. O templo não era de Salomão. Até dizem que tem um templo de Salomão meio parecido aí no Brasil, né? Mas não é lá que encontra Deus, tá? Não é lá. Então o lugar de encontrar Deus é onde Deus quer ser encontrado. Oh, que legal. O lugar de encontrar Deus é onde Deus quer ser encontrado. Não ajudou muito, né? E aonde Deus quer ser encontrado? Na vida dos seus discípulos, na comunhão dos santos. Deus habita no meio dos louvores do seu povo. Deus está aqui hoje. É por isso que nós lemos a palavra de Deus de pé. Nós cremos que Deus está aqui. Que o lugar de encontrar Deus não é dentro dessas quatro paredes, mas é no meio do povo de Deus. Esse é o lugar de encontrar Deus. Deus não é nossa propriedade exclusiva, mas o próprio Deus, o Criador dos céus e da terra, escolheu se revelar através do seu povo. Escolheu se revelar através do seu povo. É por isso que nós podemos afirmar categoricamente de que Deus está aqui, porque nós cremos que nós somos o seu povo escolhido. E aqui, Salomão dá algumas advertências para nós. Hoje em dia,
a palavra Deus está banalizada. Não que no tempo antigo de Salomão, com várias religiões politeístas e antigas, o nome de Deus também não fosse banalizado, não é isso. Mas como é difícil ter certeza de quem é o Deus verdadeiro. Porta dos Fundos até fez aquela sketch, né? Zombando talvez dos cristãos ou de outras religiões. Mas nós temos convicção de quem é o nosso Deus. E é por isso que nós estamos aqui hoje. Pessoas diferentes, classes sociais diferentes, etnias diferentes, estilos diferentes. Cabelo rosa, mas moreno cor de cuia, negão que nem o Rodrigo. Pessoas diferentes que estão unidas pela fé no mesmo Deus. Olha a beleza e olha como é bonito a beleza da pluralidade da igreja. Nós não somos do mesmo partido político. Nós não votamos na mesma pessoa. Nós não somos do mesmo time de futebol. Não é isso que nos faz vir aqui semana após semana. O que nos faz vir aqui semana após semana é a fé no nosso Senhor Jesus. É isso que nos une. Isso é suficiente para unir pessoas tão diversas. Guarde o pé quando você entrar na casa de Deus. Chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer um sacrifício de tolos, que fazem o mal sem se dar conta. Como eu falei, a palavra Deus está banalizada. As pessoas acham que podem cultuar a Deus de qualquer maneira. De qualquer maneira. Isso não é verdade. O nosso Deus, o Deus de Israel e o Deus da igreja de Jesus, que foi comprada e lavada pelo seu sangue, é um Deus santo. O que isso quer dizer? Quer dizer que os pecadores não podem chegar à casa de Deus e adorar a Deus? Se fosse por isso, eu seria o primeiro a ir embora, porque eu sou o maior dos pecadores aqui. Mas não é isso. O nosso pecado sim faz separação entre nós e Deus. E nós só podemos estar aqui hoje por causa do sacrifício de Jesus. Ele recebeu em si mesmo a condenação pelos nossos pecados. Ele anulou o escrito de dívida, o nosso. Tirou o nosso nome do SPC e Serasa Celestial. E agora nós podemos chegar confiadamente diante de Deus. Não porque nós somos justos ou que nós somos santos, mas porque nós fomos justificados e santificados pelo sangue de Jesus. É isso que nós vamos celebrar hoje. Mais uma vez, lembrar da morte e do sacrifício de Jesus até que Ele venha. Esse vinho ou esse suco de uva que simboliza o sangue de Jesus, simboliza isso. Que nós, pecadores, todos nós, pecadores, podemos nos achegar diante de Deus por causa do sacrifício de Jesus. Que a sua boca não se precipite, nem se apresse o seu coração em pronunciar uma palavra diante de Deus. Se nós sairmos aqui na rua agora e perguntar para as pessoas se elas acreditam em Deus, a maioria das pessoas vai dizer que acredita em Deus. A maioria. Eu sei que o ateísmo está crescendo hoje em dia, mas o mundo é majoritariamente teísta. Acredita em alguma divindade, alguma forma de Deus, energia, ou seja lá o que for. E o grande erro é nós acharmos que conhecemos a Deus plenamente, ou que nós sabemos tudo sobre Deus, e tudo sobre nós mesmos. É disso que Salomão está dizendo, que nós devemos chegar
diante de Deus, na casa de Deus, com humildade. O que é humildade? É uma visão correta de quem Deus é e de quem nós somos. Uma visão correta da santidade de Deus e da nossa pecaminosidade. Isso é humildade. Eu sei que eu não estou aqui porque eu mereço, porque eu sou digno. Eu sei que eu estou aqui porque Deus me escolheu, porque Deus me lavou com seu sangue. Então eu posso sim estar aqui. Porque Deus é bom, é misericordioso. Como foi lido no Salmo aqui no início, Deus se inclina para o pecador, para tirar o pecador do lixo do pecado. Deus se inclina e visita a terra para resgatar os pecadores, como eu e você. Por isso que a nossa boca não pode se precipitar ao falar de Deus. É por isso que nós viemos aqui, domingo após domingo, para ouvir a palavra de Deus, porque Deus se dá a conhecer através da sua palavra. O último versículo que eu li foi o versículo 7. E ele encerra essa parte do livro dizendo: portanto, tema a Deus. Tema a Deus. Eu não sei como é que é o relacionamento que você teve com o seu pai. Mas Jesus nos ensinou a chamar Deus de Pai. E muitas pessoas que têm problemas familiares e têm dificuldade com seus pais, têm dificuldade de se relacionar com Deus, inclusive. Porque a figura que deveria representar Deus para nós é o nosso pai. Com a crise de masculinidade que nós temos na humanidade hoje em dia, pais abandonando os lares, pais abusivos, pais que abusam sexualmente de crianças, é muito difícil ter uma visão acurada de Deus a partir da perspectiva do nosso pai. Mas aqui Salomão nos ensina uma coisa importante. Nós devemos temer a Deus. Temer a Deus não é necessariamente um medo de perder tudo, de ser açoitado ou de morrer. Não é desse tipo de medo que Salomão está dizendo. Temer a Deus é saber ser protegido como nós deveríamos ser por um pai, ser ensinados como nós deveríamos ser pelos nossos pais, e saber que se nós nos desviarmos da conduta correta, nosso pai, por causa do amor com que nos ama, também nos disciplinará. Temer a Deus é saber que Deus também disciplina aqueles a quem Ele ama. Talvez você chegou aqui numa condição adversa. Talvez você está sofrendo as consequências do seu próprio pecado. E por não estar numa situação legal, você veio até aqui. E Deus está permitindo que você sofra essas consequências para te mostrar o verdadeiro amor, para te mostrar um caminho excelente, para te mostrar que Ele deseja que você ande com Ele. Trocando aqui em miúdos, como se diz, falando bem popular, não vem pelo amor, vem pela... Eu queria ler uma outra passagem que vai jogar luz nessa passagem que nós acabamos de ler. Eu queria que vocês abrissem comigo para a gente ler essa passagem. Está em Neemias capítulo 8. Como eu estava dizendo, Deus deseja ser encontrado no meio do seu povo, através do seu povo. Nós, cristãos, devemos ser embaixadores de Cristo, representantes visíveis do Deus invisível.
Também é triste a nossa realidade, né? A gente representa bem mal o Senhor, né? Os evangélicos, pelo menos do Brasil, são uma vergonha. É escândalo atrás de escândalo. Que Deus nos dê graça para a gente representar Ele adequadamente. Só para contextualizar vocês aqui, quando a gente fala sobre a casa de Deus, sobre estar diante da presença de Deus, corandeu, diante de Deus, que Deus se revela no meio do seu povo, nós estamos falando de algo espiritual que acontece quando o povo de Deus se reúne. Na pandemia, nós descobrimos o poder espiritual da reunião presencial do povo de Deus. Como fez falta. A nossa igreja ficou mais de 6 meses sem se reunir. Realmente acontece algo espiritual quando o povo de Deus se reúne. Deus se revela no meio do seu povo. Então olha o que acontece aqui. Eu vou ler a passagem e vou explicar o contexto, para a gente entender e falar um pouco mais sobre culto, porque é isso que Salomão está dizendo. Nós devemos guardar o pé quando entrar na casa de Deus, que nós não devemos fazer votos de tolos e que nós devemos temer a Deus. E o que vai formar a nossa consciência a respeito de Deus é o que é ensinado no culto cristão. A forma como nós cultuamos a Deus molda a nossa espiritualidade. Vocês querem ver como isso é uma máxima que até as pessoas que não são cristãs descobriram? Um dos livros mais vendidos no Brasil hoje é O Poder do Hábito. É o poder do hábito. Todo mundo sabe que uma coisa repetida várias vezes se torna um hábito. E esse hábito pode ser positivo ou negativo. E que o ideal seria que nós tivéssemos hábitos saudáveis, hábitos positivos. Não precisa ser muito inteligente para entender isso, né? O culto é o hábito de Deus, a maneira de Deus ensinar o seu povo. É por isso que nós habitualmente, todo domingo, nos reunimos para cultuar a Deus. Deus escolheu esse dia para nos tirar da nossa agenda corrida, da loucura do nosso dia a dia, das nossas próprias liturgias pessoais, para ensinar o tom, a tônica e como o culto cristão pode transformar nossa mente e nosso coração. Olha o que acontece nesse capítulo aqui de Neemias. O povo de Deus está reunido. Olha aqui. Neemias capítulo 8. Quando o povo chegou o sétimo mês e os filhos de Israel já estavam morando nas suas cidades, todo o povo se reuniu como um só homem. Não é o que nós fazemos como igreja? Nós nos reunimos aqui como uma só pessoa. Nós somos o corpo de Cristo. Amém? É por isso que quando nós oramos, quando uma pessoa ora aqui em nome da igreja, a igreja responde dizendo amém. Porque ela está orando em nome desse um só homem que está reunido aqui. O povo se reuniu como um só homem na praça diante do portão das águas e pediram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor havia ordenado a Israel. Esdras, o sacerdote, trouxe a lei diante da congregação, composta por homens, mulheres e todos que eram capazes de entender o que ouviam. Era o primeiro dia do 7º mês. Olha aqui a dinâmica do culto cristão. Como a gente não é doido naquilo que a gente está fazendo aqui. Vamos lá. Versículo 3. Esdras leu o livro em voz alta. Nós lemos o livro em voz alta aqui, né? Diante da praça que fica em frente ao portão das águas. Desde o amanhecer até o meio-dia. Alguém deve ter pensado, misericórdia, né? Não vamos até a meia-noite, tá? Fica tranquilo. Desde o amanhecer até o meio-dia. Na presença dos homens, das mulheres e dos que podiam entender. E todo o povo, olha, lembra que a gente falou que nós devemos ter os ouvidos atentos quando a gente entra e guarda o pé na casa de Deus e devemos ter os ouvidos atentos. Olha como
E todo o povo tinha os ouvidos atentos ao livro da lei. Esdras, o escriba, estava num púlpito de madeira que fizeram para aquele fim. Estava em pé, ao lado dele, ele cita aqui algumas pessoas. Versículo 5, Esdras abriu o livro à vista de todo o povo, porque se encontrava num lugar mais elevado do que todo o povo. Quando abriu o livro, todo o povo se pôs em pé. Aqui na igreja a gente não fica de pé para ler a palavra de Deus? Ah, tem um porquê. Em reverência à palavra de Deus nós ficamos em pé, porque nós estamos guardando o pé. Quando abriu o livro, todo o povo se pôs em pé. Esdras louvou a Deus. Nós não louvamos a Deus aqui hoje? O grande Deus. E todo o povo, levantando as mãos, respondeu: amém, amém. Inclinaram-se e adoraram o Senhor com o rosto em terra. Versículo 7, os levitas ensinavam a lei ao povo, e o povo permanecia no seu lugar. Eles iam lendo o livro da lei de Deus, claramente dando explicações de maneira que o povo entendesse o que se lia. Vamos parar aqui um pouquinho? Quantas vezes, vamos falar a verdade aqui, só entre nós. Quantas vezes você foi numa igreja, ouviu uma pregação e não entendeu bulhufas? Fui só eu? Eu várias, inúmeras vezes. Foi só eu então? Eu sei que não. Eles iam lendo o livro da lei de Deus, claramente dando explicações de maneira que o povo entendesse o que se lia. Neemias era o governador e Esdras sacerdote e escriba, e os levitas ensinavam o povo, disseram a todos: este dia é consagrado ao Senhor nosso Deus, e por isso vocês não devem prantear nem chorar. Porque todo o povo chorava ouvindo as palavras da lei. Por que o povo chorava ouvindo as palavras da lei? Porque a lei de Deus revela exatamente o que eu falei no início: a santidade do nosso Deus, a bondade, a misericórdia do nosso Deus, o caráter do nosso Deus. E a lei também revela o quanto nós somos maus e pecadores. É por isso que o povo chorava. É por isso que quem tem o coração quebrantado, quando é confrontado pela palavra de Deus, ele chora. Não que tenha necessariamente que chorar, mas deve sim haver algum tipo de quebrantamento, de arrependimento e de transformação na vida da pessoa que ouve a palavra de Deus sendo fielmente exposta. Porque todo o povo chorava ouvindo as palavras da lei. Outra coisa que é importante dizer aqui, só o contexto cultural do que estava acontecendo: o povo estava voltando de um exílio. O povo tinha sido exilado porque tinha abandonado a lei de Deus, tinha se revoltado contra o próprio Deus, tinha desprezado a lei de Deus, e a forma de Deus disciplinar o seu povo foi através do exílio. Então, quando eles voltaram do cativeiro, eles reconstruíram a cidade, eles começaram a ouvir a lei de Deus, eles começaram a se arrepender dos seus pecados, a lembrar do cativeiro babilônico, de falar como nós estivemos distantes de Deus. Eu não sei se você veio aqui hoje com o intuito de sair daqui se sentindo bem, mas a palavra de Deus, quando ela gera transformação no nosso coração, talvez você não saia daqui pulando de alegria, mas você saia daqui com a sua vida transformada, redimida, e você sai daqui melhor do que você entrou. E nós fazemos isso culto após culto. Ouvimos atentamente a palavra de Deus, ela penetra no nosso coração, ela transforma o nosso coração, e às vezes a gente não sai daqui pulando de alegria, mas nós saímos daqui com uma esperança de melhora e com uma esperança de vida eterna. Isso já é muito melhor do que nós chegamos.
Olha o que os sacerdotes disseram para o povo: vão para casa, comam e bebam o que tiverem de melhor. Vocês lembram que a gente estudou aqui no livro de Eclesiastes que o bom da vida era comer e beber e desfrutar das coisas boas como um dom de Deus? Estão entendendo o link? Lá no livro de Eclesiastes ele falou exatamente isso, que a vida debaixo do sol é comer, beber e desfrutar de todas as coisas, mas como um dom de Deus. Quando a gente come, bebe e desfruta das coisas boas como um dom de Deus, é muito diferente de comer, beber e desfrutar, de buscar prazer e redenção apenas nas coisas. Quando a gente come, bebe e desfruta das coisas boas debaixo do sol, reverenciando quem Deus é, sabendo que todas as coisas boas que você tem, o seu carro ou o dinheirinho que você tem para ir de Uber, glória a Deus pelo Uber. O Uber é graça comum, é graça de Deus, porque antes era ônibus, e se morasse longe era de 1 em 1 hora, e era 1 hora para chegar até em casa. Então nós devemos desfrutar de fato das coisas boas que Deus dá, mas sabendo de onde elas vêm. Isso é temer a Deus. É não viver deliberadamente no prazer e na devassidão, mas é desfrutar da comida, da bebida, daquilo que é conquistado com o trabalho, sabendo que Deus é quem dá o trabalho e Deus é quem dá a força para trabalhar. É muito diferente. Olha a ordem: vão para casa, comam, bebam o que tiverem de melhor. E mandem porções aos que não têm nada preparado para si. O dia do Senhor, o dia que a igreja se reúne, é o dia onde a gente também faz caridade, onde a gente sonda. Quando a gente se reúne aqui, às vezes tem um irmão que não tem uma passagem para voltar para casa. Às vezes tem um irmão que não tem condições de comprar comida. Quando a gente se reúne como povo de Deus, a gente descobre as necessidades dos nossos irmãos e tem a oportunidade de servi-los, de amar. Porque esse dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não fiquem tristes, porque a alegria do Senhor é a força de vocês. Ao mesmo tempo que a palavra de Deus nos quebra em pedacinhos, o Espírito Santo nos refaz novamente, nos monta novamente. Os levitas tranquilizaram todo o povo, dizendo: acalmem-se, porque esse dia é santo, não fiquem tristes. Então, olha só, aqui está a grande chave do que é guardar o seu pé quando entrar na casa de Deus e o que é verdadeiramente temer a Deus. Vamos lá? Então todo o povo se foi para comer, beber, mandar porções aos que nada tinham e fazer uma grande festa. A parte mais importante agora: porque tinham entendido as palavras que lhes foram explicadas. Ou seja, o povo de Deus teve um encontro com Deus. Ele conheceu mais um pouco de quem Deus é. Encontrou com o povo de Deus. Ouviu a palavra de Deus. Louvou a Deus. Contribuiu. Isso aqui é exatamente o que nós fizemos hoje. Guardado a contextualização e a minha fala meio chula, guardado as devidas proporções e contemporaneidades, foi exatamente o que nós fizemos aqui hoje. Nós nos reunimos como povo de Deus, fomos confrontados pela sua palavra, ouvimos a sua palavra atentamente, contribuímos, adoramos a Deus. E é assim que Deus escolheu se revelar para o mundo. Eu já falei várias vezes aqui na igreja que todas as vezes que nós saímos da nossa casa e viemos até a igreja no domingo, isso é um testemunho público da nossa fé.
No domingo, a gente está dizendo para o mundo: eu tenho um encontro marcado com Deus e com o seu povo. Isso é um testemunho. Então a gente precisa cultuar a Deus conscientemente. A gente precisa desfrutar da bênção que é o culto cristão, a igreja de Jesus, a comunhão dos santos, a palavra de Deus sendo pregada fielmente. A gente concordou aqui que muitas igrejas não têm pregado com clareza da maneira como é explicado nesse texto. Explicavam, as pessoas entendiam, e elas saíam dali e iam praticar aquilo que foi ensinado. E é para isso que a gente vem na igreja, para aprender e para praticar o evangelho. Todo culto é uma redramatização do evangelho. Nós viemos aqui porque nos sentimos chamados por Deus. Quando nós chegamos aqui, nós lemos um salmo e começamos o culto olhando para a santidade de Deus, para o caráter de Deus. Em resposta a isso, nós nos arrependemos, nós cantamos para Ele e adoramos a Deus. A Kathleen fez uma oração aqui de arrependimento de pecados, porque quando a gente olha para Deus, a gente se arrepende dos nossos pecados. E logo em seguida que nós nos arrependemos do nosso pecado, nós temos a promessa e a certeza do perdão dos nossos pecados. Em resposta à obra de Cristo na cruz, nós cantamos nome sobre todo nome, é o nome de Jesus. Nós adoramos a Deus com os nossos dízimos, com as nossas ofertas. Nós ouvimos mais uma vez a palavra de Deus. Lemos a Sagrada Escritura. Oramos. Vocês já perceberam que sempre depois que eu leio o texto, eu oro pedindo a iluminação do Espírito Santo para que a gente possa entender aquilo que está sendo pregado. Por quê? Porque nós dependemos da presença de Deus aqui para entendermos. Não só entendermos, mas também praticarmos a palavra de Deus nesse mundo. Viu? Eu esmiucei toda a liturgia aqui da igreja, vocês perceberam? Agora vocês entenderam porque a gente faz o que faz? Porque a gente faz do jeito que faz? Cada elemento, o salmo, a pessoa de Deus, cantamos a obra de Cristo, confessamos o nosso pecado, recebemos perdão pelo nosso pecado, a certeza do perdão. Ouvimos a palavra da boca de Deus. Irmãos, aqui não é minha opinião. Eu não vim aqui para dar minha opinião não vale nada. Eu vim aqui para pregar fielmente aquilo que o texto diz que é a palavra de Deus. Não vim aqui encher os ouvidos dos irmãos de abobrinha. E se um dia eu fizer isso, vocês podem chamar a minha atenção, porque o meu dever como pastor é pregar a palavra. Pregar a palavra de Deus. Nada mais do que a palavra de Deus. Amém? E agora nós vamos participar do ápice do culto cristão, que é a ceia do Senhor. Nós vamos participar da mesa do Senhor. Nós vamos lembrar mais uma vez do Evangelho. Que nós viemos aqui semana após semana, lembrar do Evangelho. Lembrar do perdão dos nossos pecados, da morte de Jesus na cruz. E participar com Ele. Porque Ele mesmo falou que quem não comer da minha carne e do meu sangue não tem parte comigo. Eu quero ter parte com o Senhor. Aliás, outra coisa que é guardar o pé e não fazer voto de tolo, é não tomar a ceia indevidamente. O que é tomar a ceia indevidamente? É você fazer voto de tolo. É você tomar aqui, fazer uma religiosidade, levantar o pãozinho, tomar o suco e sair da porta aqui para fora e viver uma vida como se Deus não existisse. Literalmente se danando para Deus. Dane-se o que Deus pensa daqui para fora. Eu vim aqui só cumprir o rito. Eu vim aqui só para tirar o peso da minha consciência. Não faça isso. Amém? Vamos orar? Senhor, nós ouvimos a Tua palavra aqui, Deus. Queremos, Pai, desfrutar da graça que é o culto cristão. Nos ajuda a cultuar, Senhor, a Ti,
de uma maneira que a gente possa te revelar para o mundo, Deus. O mundo não te conhece, Deus. Se te conhecesse, o mundo não seria desse jeito, Pai. Nos ajuda a ser representantes visíveis de Ti, que é o Deus invisível. Mas Tu se tornou visível na pessoa do Teu Filho. Tu se fez carne. Tu habitou entre nós. Não só habitou entre nós, Senhor. Morreu uma morte horrível pelos nossos pecados. Derramou o Seu sangue pelos nossos pecados, Pai. Providenciando perdão eterno pelos nossos pecados. Um sacrifício que foi feito, Deus, de maneira perfeita, que tira todo o pecado daqueles que creem em Ti. Nos ajuda a viver dessa maneira nesse mundo, Pai. Nos ajuda a ouvir a Tua palavra e sair daqui e praticar a Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém e amém.